Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas sobre os canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje eu vou trazer algumas informações que nos interessam para que a gente possa depois começar a falar sobre os artigos científicos. Mas afinal, quantos são? Qual o país que mais publica? Qual é o foco desses estudos? Vamos ver? No episódio de hoje, vamos trazer aqui para vocês que artigos, afinal, existem até hoje sobre os canabinoides. Porque muito se fala, são poucos os estudos que tem sobre a planta cannabis sativa, não temos ainda certeza, né? Então, eu acho que é bem importante a gente saber da onde a gente está partindo, né? Hoje é dia 30 de agosto de 2023, então guardem essa data e fixem essa data com os dados que eu vou trazer, porque obviamente daqui a um mês, a um ano, isso tudo já terá, não tudo, mas muito de tudo isso terá mudado. Traremos artigos a partir da consulta a um grande banco de dados internacionais que se chama Scopus. Então, a gente consultando esse banco de dados, nós observamos, com a palavra cannabis, nós observamos que existem 66.147 artigos científicos que leve esse nome no seu título, entre as suas palavras-chave, enfim. Ainda segundo esse mesmo banco de dados, o primeiro artigo científico publicado sobre a cannabis sativa aconteceu em 1841 pela revista alemã Arquivos de Farmácia. De lá para cá, a gente sabe, como eu já disse, que são 66.147. Né? Mas até 1966 a gente observa que tinham pouquíssimos artigos. Esse número ele começa a crescer na década de 1970 e floresce, né, anos mais tarde. Por quê? Porque na década de 1980 a gente observa por esse gráfico que está aqui na tela uma queda brusca dos estudos que vinham começando a acontecer na década de 1970. Né? E por que essa queda na publicação dos artigos em 1980, por aí? Por conta da proibição do seu uso em diversos países e do seu estudo também. Né? Então isso, obviamente, trouxe um grande impacto para as publicações científicas. No começo de 1990, a gente vê uma recuperação desse cenário, que aí sim cresce numa velocidade enorme, como vocês podem ver aqui ao lado, e mostra que agora, em 2023, o ano não acabou, né? Nós estamos, como eu disse, nós estamos no final de agosto, nós já temos publicados só em 2023 3.438 artigos científicos, ou seja, é muita coisa, né? E é muita coisa e é importante porque, de novo, existe uma espécie de um mantra, dizer não podemos usar porque não conhecemos, não estudamos, não sabemos. Não é bem assim, por esses números que a gente vê aqui. Entre os países que mais publicaram esse volume, então, de artigos foram, né, os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. O Brasil é um dos últimos aí, mas ele ainda está entre os países que mais publicou sobre a cannabis sativa. Isso se a gente considerar que a partir da década de 1980, praticamente os pesquisadores foram cerceados da possibilidade de estudar essa planta, o próprio professor Carlini, o que se podia estudar e se pode é o CBD, são princípios ativos, mas a planta, né, em toda a sua complexidade, com as diversas variedades, não. Inclusive, até hoje, as universidades não têm autorização para estudar, com algumas exceções, se não me engano, 3 já no Brasil, a Federal do Rio Grande do Norte, a Federal de Santa Catarina e a de Viçosa, porque conseguiram mediante processo, né? Não sei se tem mais alguma aí, eu esqueci, ou eu não sei, por favor, mandem aí então para que eu possa aprender com vocês, não é?
Bem, então, o que eu quero dizer é que o Brasil, embora tivesse toda essa proibição, ele ainda está entre os que publicou. Imagine se ele não tivesse sido cerceado, não é verdade? Como, por exemplo, a Universidade de Israel, que estuda até hoje, sempre. As maiores descobertas vieram de lá, né? Bem, observamos também que praticamente metade desses estudos é sobre o caráter medicinal da planta, né? E além desses 46,4% que são estudos do ponto de vista medicinal, nós temos outros que também contribuem para o aspecto medicinal, que são os estudos da neurociência, da bioquímica, da farmacologia, da química, da psicologia. Então, no final das contas, essa pizza que nós temos aqui ao lado, ela está bem voltada para os aspectos medicinais mesmo, né, da planta, que é o que nos interessa no final das contas, aqui no Canabinal, né? Bom, e por esses dados, então, parece, né, que nós temos algum conhecimento sobre essa planta. Nós temos algum conhecimento sobre esses, para além da cannabis sativa, de outros canabinoides, como a gente já falou, não só dos fitocannabinoides que vêm da cannabis sativa, mas dos endocannabinoides que nós produzimos, né? Dos sintéticos que estão em alguns medicamentos, tá certo? Então, acho que esse mantra, a gente precisaria começar a tentar diluí-lo, né? Na medida em que a gente se aproxima do conhecimento de que nós temos, sim, uma quantidade grande de estudos e com muitos estudos robustos, ou seja, que são conclusivos, e muitos dos quais a gente vai poder acompanhar aqui, que o Canabinal vai trazer para vocês. Então, claro, a gente sempre precisa estudar mais, precisamos avançar mais, não está esgotado, se tivesse esgotado não precisaríamos do Canabinal, né? Nós precisamos ter mais estudo com seres humanos, duplo cego, eu vou explicar o que é isso, randomizado, mas para que a gente possa ter esses estudos, nós também precisamos que o nosso governo autorize, né, que as universidades cultivem essas diferentes variedades, como a gente já viu naquela aula introdutória. Se não viu ainda, a gente vai ver, eu prometo para vocês. Preparamos uma aula introdutória assim, de conceitos, né, para a gente alinhar aqui essas questões. Nós precisamos estudar essas cerca de 3.000 variedades para poder trazer os estudos robustos. Então eu espero que tenha contribuído um pouco aqui para o conhecimento de vocês acerca do conhecimento científico que nós já temos publicado sobre essa planta, e nos vemos em breve.